mais um Talk Leste na área, Talk Leste, podcast do Cultura Leste. Hoje a gente tá mandando bronca. E, Pedrão, seja bem-vindo mais uma vez, mais um Talk Leste, né, negão? Satisfação total, mais um só os sabadão. Mais uma quarta-feira, né? Sabadão não, quarta-feira. Já começou, nem começou o podcast. O que rola na área? E hoje com um convidado hiper especial, né não, Cacau? Sim, mandando bronca, ele, né, parceiro aí de algum tempo aí que a gente vem articulando algumas coisas. Nada mais, nada menos, nos podcasts de hoje, Rossi, Pavilhão 9. Seja muito bem-vindo, meu mano. Salve, salve. Opa, obrigado aí, Cacau, obrigado, Talking Leste aí, todo o pessoal, a equipe, obrigado pelo convite. E você sabe que eu nasci na Zona Leste aí para começar o podcast, cara. Mó satisfação estar aqui com vocês, velho. Olha ele aí, já começou com uma particularidade, né? Bacana, é da quebrada. Eu nasci no Belenzinho, cara, no Belenzinho, Hospital do Belenzinho, em 1973, quando tudo começou. Aí depois eu fui morar na Zona Sul, né? Mas eu nasci na Zona Leste, então tem essa Bacana. questão aí. Caramba, legal. A gente tem muito esse lance, né? Tanto Cultura Leste, né? E o Talk Leste, né? A gente tem o Leste muito presente nas nossas paradas, né? Quando a gente começou, e até hoje, né? A gente tá até com um projeto novo, né, Pedrão? Sim, de Vira sim. Cultura na Cidade. Por conta disso, que as pessoas às vezes atrelam Cultura Leste e falam, os caras só falam da Zona Leste. Não, mas a gente trabalha com a mídia e divulga a cidade inteira, né? Sim. Mas é que a Zona Leste é um bagulho muito louco, né? Forte, é pesado, né? Tipo, quem nasce nela quer carregar ela como sobrenome, né? É muito louco essa fita aí. A gente não é bairrista, né? Sim, Mas a aham. gente defende sempre o nosso bairro, a nossa Sim, sim. área, nossa comunidade, né? E eu vejo bastante isso na Zona Leste, Norte, E na Sul na também. Oeste, puta, na né? Zona Sul, também. né? E principalmente no centro, né? Tem um pessoal da área central também que valoriza o centro, Bela Vista. Eu morei na Bela Vista há 4 anos, né? Do lado da Vai Vai ali, a rapaziada da Vai Eba! Vai. Então, esse lado, acho que no final todo mundo se une, né? Zona Sim. Sul, Zona Leste, Sim. Zona Norte, Zona Oeste, todo mundo tá unido, tá conectado. Que nem hoje aqui, Talking Leste, eu acho que é bem isso daí, né, mano? Sim, A sim. união dos bairros, das quebradas. Essa união, essa Verdade. teia, né? No caso, essa rede, né? Que vai se criando e tal, né? Sim. Mas eu acho que essas redes, às vezes, elas se formam mesmo, às vezes, por conta de propósitos e visão da vida, né? Eu tô falando sobre isso porque você, né, Rossi? Você é um cara que vem do hip hop, é do rap, né? Do hip hop, atualmente tá aí. Agora, damos graças por isso, de poder estar dividindo com as vivências que ele vem fazendo, com essas orientações e tal, que a gente vai falar aqui no programa Território Hip Hop, né? O Rossi tá lá. Rossi, essa questão de vindo do hip hop, mano, que vem, geralmente o hip hop é muito atrelado à periferia, né? E aí a gente conhece você por conta da banda, né? Por conta da banda Pavilhão 9. E como é que foi esse surgimento, cara? Porque na época, né, foi muito louco isso, né, cara? O cara cantar um rap tocando com uma banda de Uma banda de rock. pesada, né? E Foi não era um acordezinho, é pancada, riff de guitarra pesado, gagagá, gagagá, e pá, e os malucos mandando essa ideia lá. 25 anos atrás, vai fazer 25 anos, né? Sim. Essa formação de banda. O Pavilhão 9, para quem não conhece, começou sampleando, era formação Também, de como os DJ outros, normal. assim. Aí, em 97, eu resolvi colocar uma banda mesmo, guitarra, baixo, bateria, e fazer essa mistura, né, com rock. Apesar que a gente já ouvia rock, já através do skate, através do que as músicas que a gente sempre gostou, né? Mas, de fato, mesmo em 97, foi a fase que a gente passou a ser mais conhecido, a música Mandando Bronca. Tocou no Brasil inteiro, né, nas rádios do Brasil inteiro, graças a Deus. E foi a fase de sucesso mesmo da gente, né? Passamos a ser conhecidos mais por esse sucesso, né? Que abrangeu, né? A gente fez turnê no Brasil inteiro e para nós era surreal, né? 25 anos atrás era uma coisa que Molecão, era né? inacreditável. Né? Eu tava 25 anos a menos, né? Agora eu tô com 48, então faz a conta aí. Ô, Rossi, eu vou fazer uma pergunta pra você. Essa acho que ninguém fez até agora. Olha, pô, que Certo. pretensão da É foda, hein? Ô, Rafael, tá ouvindo aí? Tá aí, né, Bola? Ouvindo? Tá, A né? bola tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, o Rossi.
Curiosidade. O nome Pavilhão 9, como nasceu? Qual foi a ideia? Queria que você falasse sobre isso. Olha, já me fizeram essa pergunta bastante, cara. Mas, ó, o Pavilhão 9 começou em 89, a gente se uniu, né? Eu, Pivete, Camburão e o Branco, foi a primeira formação, garoto ainda 19 anos, e a gente não tinha o nome do grupo, né? Uhum. A gente estava em estúdio e tal, ali produzindo com o Marcelo Chudabon, produtor, que foi o primeiro produtor do Racionais também, o Holocausto Urbano, né? Que fez as músicas, né? Mesmo, E a gente estava começando a carreira ali, já nos estúdios, né? Frequentando os estúdios e tal. E o Marcelo falou, olha, eu acho que o nome do grupo de vocês tem que se chamar Pavilhão 9. Na época a gente achou até estranho, né, mano? Porque, pô, mas nome de cadeia e tal, como assim, né? Mas depois a gente viu que as letras, né, tinha a ver com o nome, e o nome também, ele falou, não, o nome é da hora, é sonoro, tem um 9, e por causa da ideologia de vocês e tal, as letras de vocês. Então, o nome surgiu do produtor Marcelo, e a gente abraçou a causa, que é uma causa grande, né, a causa do Carandiru, mas porque a gente era todos corintianos, né? Essa é a pergunta que Éramos, fez não, pra você. somos corintianos. E assim... entendi agora o porquê do Rafa. E aí, por causa da torcida do Corinthians também, que chamava Pavilhão 9. Então tem uma relação com a torcida do Corinthians e com o Carandiru também, né, mano? Porque quando a gente lançou o primeiro disco, o primeiro ato, né, Otários Fardados lá e tal, coincidiu com o Massacre do Carandiru. Não que a gente tenha se espelhado no Massacre do Carandiru. Então coincidiu. Quando a gente lançou o primeiro disco, aconteceu o massacre e aí a imprensa veio atrás da gente, todos os jornais do Brasil achando que a gente era de lá e tal. Aí a gente falando, ó, corintiana, a torcida do Corinthians e tal. Mas tem essa relação com o Carandiru, com a realidade, né, nua e crua do Carandiru e principalmente com o Coringão, né, aqui, né, mano? Entendeu aí, Rafael e Cacau Raça? Pode abrir a porta aí pra esse cidadão sair daqui. Pô, você mora na Zona Leste. Você mora aí? Abre a porta que esse cidadão vai embora. Você mora na Zona Leste, você tem que, pô, chegar no Itaquerão, né? Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Entendeu aí, né? Então eu acho bem legal essa coisa de... Eu perguntei essa coisa do... Enquanto banda, Rossi, porque a gente vê, por exemplo, a formação do Planet Hemp, né? O Planet Hemp, às vezes o D2 fala em algumas falas dele, assim, do tipo que, meu, a sua banda surgiu porque os caras, às vezes, não tinham grana pra comprar uns vinil, porque na época não tinha stream, essas bagulhos, não tinha pra gente aqui também. Pra você comprar um vinilzão, você ia lá na Gringos lá, ou lá na Truques Discos na época, que tinha na galeria, né? Você comprar um 12, né? Ou um 12 polegadas, ou o LP, pra você poder ter o beat. Não tinha home studio adoidado que nem a galera hoje tem lá a sua paradinha, a sua MPC já produz os bagulhos, né? Então ele fala que surgiu meio daquilo, tinha os brothers que tocavam e aí os caras faziam umas barras e ele foi cantando em cima e surgiu meio que Planet Hemp. Assim como para alguns desavisados no Itaim Paulista, tem uma banda também que surgiu ainda na década de 90, que foi o primeiro grupo de rap do bairro, que é o Autênticos MCs. E eles ganharam o mesmo festival da Zimbábue, que era o Consciência Black, da onde veio Racionais. E eles são do Itaim Paulista. Naquela época tocaram com banda também. Sim, conhecidos os caras. Código 13 também veio antes do Pavilhão, né? O Pavilhão veio, assim, logo depois do Código 13, né? Junto com a rapaziada que você acabou de citar. Mas, assim, o Pavilhão teve uma projeção maior, né? Consolidou até antes do Planet, né? Também que fazia essa fusão de cantar rap com rock, né? Mas... a gente sabe que hoje tem uma legião de gente, de banda, fazendo esse estilo de som e para nós é demais, né, cara? Tudo isso, essa história aí. Rossi, e como é que foi assim lidar com a galera no começo? Porque com certeza nem todo mundo tinha essa visão, né, mano, de que tava rolando ali o rap com rock, os mano mais tradicional mesmo, os caras meio ortodoxos mesmo. Acho que com certeza vocês devem ter ouvido algumas paradinhas, né? Não tenho dúvida. No início, a galera não entendia como a fusão, né? Como é que era essa mistura direito.
Mano, E imagina. também porque ele, assim, era mais tradicional, né, meu? Que era rapper. O rock também era assim. Os caras que... Exatamente, é isso que eu ia falar. Tanto o É. pessoal do rap quanto o pessoal do rock and roll. Também, Isso, Pedrão, pô. é mesmo. Opa, Pedrão eu do rock and estourei pra roll, mano. caralho. Pedrão... Opa, Exatamente. peraí. Mas depois o bagulho pessoal é foi esse? entendendo e tal, com influência do Body Count, do Rage Against, várias bandas, né? O próprio Beastie Boys, o Run DMC, a gente Sim, já quando ouvia isso tudo. fez com Aerosmith, né? O Run DMC ainda na década de 80, né? Isso, década de Quando- 80. O Rock This Way, né? Isso. E aí, a gente ouvindo tudo isso, a gente falou, mano, vamos fazer isso aí e tal, né? E o rap mais tradicional, né? Com DJ MC, que é legal também, que eu gosto, que é um outro perfil de som. Mas eu falei, mano, vamos colocar uma banda mesmo para ficar mais quente o som e a gente misturar e fazer música, que é essa é a intenção, fazer música, né? Sim, sim. E naquela época, como era um pouco mais complicado algumas coisas, né? Eu imagino que não tenha sido fácil fazer essa fusão, porque aí, ao invés de ter um time mais reduzido, que eram os MCs, né? Como você fala, o Pivete, o Branco e tal, que era a época, acho que de Opalão Preto e tal, né? Essa parada toda. Aí você teve que agora ter um time maior, né, mano? Então Sim. aí vira Mais aquela. trabalho. Mais trabalho. É aquela Mas, gangue, não, né, mano? é, Aquela gangue e tal. mas E o primeiro álbum de vocês vieram, né? Que acho que era o Otários Fardados, o primeiro álbum, não? o primeiro álbum, disco, o primeiro disco é 1992, primeiro ato. Primeiro Ato, Primeiro isso, ato, é. Primeiro Ato. Aí o segundo veio em 96, que é o Procurados Vivos ou Mortos. Vivo ou Morto. Esses dois primeiros era mais eletrônico, DJ. Sim, era isso Aí, que eu ia... aí 97 virou banda, né? A gente chamou o D2, chamou Nação Zumbi para participar, Max e Igor Cavaleira. Sim. E aí virou banda e continuamos até hoje, né? Mas no segundo já, Rossi, já teve participação do João Gordo, é isso? Foi no segundo que teve? Participação do João Gordo João na Gordo, né? música Chacina de Periferia, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre teve ligado com rock, Sim. a gente já ouvia, já curtia, ia na Der Temple ali na Augusta, né? Que era uma casa de show ali na Augusta, e a gente encontrava a galera, né? O Marinho, que era do Rodelic, o João Gordo de vez em quando. Uhum. Então foi tudo muito natural, assim, né? Esse contato com rock e tal, né? A galera sempre pergunta, foi difícil, como é que foi e tal. Não, foi natural, porque a gente já era da galera era mesmo, da rapa. já tava todo mundo junto, Todo né? mundo O Educado de Fala também, né? Fez essa ponte. Eu fui a primeira vez para o Rio de Janeiro em 92, com o De Fala. O Educado, já famoso, já tinha tocado no Hollywood Rock e tal. Aí ele falou, vamos no ônibus com a gente pro Rio de Janeiro. Eu falei, pô, como assim Rio de Janeiro? Tinha 19 anos, para mim era surreal, tava começando a carreira. Então, a gente tocou no Circo Voador, né? Sim, o antigo, lá, né? O antigo Circo Voador e foi um sucesso lá. A Lapa tava lotada. Aí foi quando eu conheci toda a turma lá do Rio também. De uma vez só, numa paloda só. O Yuca, o Benegão, o Marcelo D2, entre a gangue do som da nossa geração lá do Rio, né? Foi quando a gente se conheceu, né? Foi dessa rapa aí mesmo que você vê nessa. O Educar e o De Fala, graças ao Educar e De Fala, que levou a gente pro Rio de Janeiro no ônibus. Busão, né? Você vê, sempre tem um doido, né, mano? E aí a gente fez uma fusão, né? Foi a fusão lá, acho que foi o primeiro contato mesmo com banda e tal, a gente cantando no mesmo palco no circo. E no dia seguinte saiu no Jornal Globo, né? Pavilhão 9, veste a camisa do rock e tal, alguma coisa do tipo assim. Aí não paramos mais, né? Essa fusão, essa mistura. Bacana. Nessa época aí vocês já usavam máscara? Já usava, desde o começo, desde o primeiro disco. Aliás, no primeiro disco que surgiu a ideia, Otários Fardados, a música, né? Falando da polícia e tal, da massa. Muito atual, inclusive, essa música, viu? Porque essa semana a gente teve lá, né? Pra quem não acompanhou, né? Infelizmente. Cada dia pior. E aí, quando aconteceu o massacre, aí a música tava no rádio já. A gente tinha uma gravadora, a Bullet Records, na época, que já tinha contato com as rádios e conseguiu colocar nossa música no rádio. E a música começou a tocar e aí a gravadora começou a receber um monte de ligação de ameaça e tudo mais. Antes de a gente fazer o show de lançamento, a música tava já no rádio e tal. Fazendo a divulgação ainda. Aí quando a gente foi fazer o show de lançamento, a gente falou, pô, mano, estamos sendo ameaçados, vamos se proteger. E aí foi quando a gente teve a ideia de colocar as máscaras e tal, e subir no palco a primeira vez mascarado. Aí a gente falou,
vamos manter, vamos todos os lugares mascarados. Começou sendo como uma proteção. Proteção mesmo. Porque, de fato, a gente estava sofrendo ameaças, os caras tinham acabado de Sim, promover lá o massacre do Carandiru e a gente Sim. falando otários fardados. sim. Aí os caras vieram atrás, aí a Uma gente falou, censura. vamos se proteger, vamos botar a máscara. Que Então ninguém começou sabe quem assim somos. o lance da máscara, mano. A gente estava conversando aqui com o Rossi, né? Mais uma vez, lembrando vocês, que a gente está aqui com o Rossi Pavilhão 9, e a gente estava perguntando para ele sobre essa questão da retirada das máscaras, porque a retirada das máscaras, elas foram bastante emblemáticas, né? Para quem acompanhou a carreira do Pavilhão 9, mas eu não sabia quando tinha começado o uso da máscara, por isso que foi importante a gente perguntar, porque a retirada foi recente, mas o uso dela, naquele momento, a gente ainda, talvez, muitas pessoas, como vocês, não sabiam por que que eles adotaram a máscara. Então é meio que por uma censura, uma censura que existia para a época, né, Rossi? Então Sim. adotou por uma questão. A gente tava brincando aqui, o De proteção. eu quero ficar vivo, mano. É, o cara da gravadora queria vender disco e eu queria ficar vivo. É diferente, né, mano? Mas, e aí, como é essa sensação, Rossi, assim, que nem. Como todo início de carreira, como, né, como o Pavilhão começou antes da banda, etc., que às vezes a gente sabe que às vezes o artista não tem um público, né, aquelas meia dúzia de pessoas que vai lá, e a gente sabe enquanto artista, porque eu também, né, já toquei bastante, a gente tem aquela gana, aquela vontade de apresentar para os meia dúzia de 10, mas aí você se vê num palco do Rock in Rio, e tem outros palcos ainda, viu, galera? Quando você se vê naquele palco do Rock in Rio, mano, qual a sensação mesmo, monstro? Pode falar, Vidal. Quantas mil pessoas tinha lá nesse dia? Nesse dia tinha 200 mil pessoas, né? Louco, Hoje o público é de 50 mil, 60 mil, né? Certo. E foi na noite do metal lá, tava Iron Maiden, dividimos palco com Sepultura, Iron Maiden, foi o palco mundo, né? Sim. A sensação passa um filme, né, Cacau? Passa um filme porque o começo da carreira, acho que a história de vários, né, artistas no Brasil, né? Começo difícil e tal, tocando para poucas pessoas ali, né? Começo do uso da máscara, né? A gente começou a usar por proteção e tal. E ia nos lugares, né? Cada quebrada, meu irmão, que a gente ia tocar. E às vezes bem poucas pessoas, assim. Mas é a insistência, né? Na acreditar, gostar do que faz, né? Da música, do rap, principalmente. E depois se ver num palco, foi em 2001, quando a gente subiu no palco mundo do Rock in Rio, né? Assinando contrato com a Warner e tal, multinacional. Então passou um filme na nossa cabeça e foi nesse show que eu tirei a máscara e tal. Mas não abandonei, né? Eu tirei porque eu achei que o período da máscara teve um período, né? Sim. E aí eu falei, não tenho mais que me esconder, eu não devo pra ninguém, eu não sou, nunca fui preso, né? Bandido, eu canto né? essa realidade, mas né, não tem que me esconder mais. E eu tava na época com cabelo black gigante também, eu falei, mano, agora é Black Power no negócio. E foi daquele jeito, tá gravado aí, foi transmitido pelo Multishow e tal, tem na internet, tem no YouTube, e foi um show histórico da gente, né, cara, 2001, Rock in Rio, Palco Mundo, aí cantamos com o Igor e Max Cavaleira, foi um reencontro, né, o saudoso Tom Capone, né, que foi nosso produtor na época. Então foi muito marcante mesmo essa passagem, né, da nossa carreira aí. Sim. Maravilha. Você fala do Tom Capone, né? Tom Capone produziu o épico disco, né? O Reação, né, mano? Que aquele álbum lá foi o álbum, assim, que eu achei que chegou para mais gente, né, Rossi? A sensação que eu tenho, pelo menos, né? Sim. Quem não conhecia o Pavilhão passou a conhecer. Sim, a explosão, eu sempre falo que o Pavilhão teve vários momentos, né? O momento do lançamento, né? Primeiro ato lá, que deu aquele impacto mesmo, as máscaras no rosto e tal, no momento difícil do Brasil, massacre do Carandiru, várias coisas acontecendo. Sim. E depois o momento da banda, de estouro mesmo, 97, né, mandando bronca, tocava na MTV direto, todas as rádios do Brasil, festival, a gente fez turnê no Brasil inteiro. E o momento do ápice, que foi o momento de assinar com uma gravadora grande, a gente chegar no palco mundo do Rock in Rio, que era uma coisa de outro mundo pra gente na época, né, meu? Então teve esses 3 momentos, mas o Rock in Rio foi o ápice mesmo da carreira, assim, foi onde o foguete até pode subir, onde o céu é o infinito, né, tipo isso, né? Mano, e aí chegaram seguindo com calma, né? Chegaram seguindo com calma. Sim, implantando, né, meu,
essa semente e depois, no futuro, a gente pode colher, né, esses frutos, porque a trajetória, né, não foi tão simples, né? Não só pra gente, para vários grupos de rap no Brasil, que era uma coisa, o rap ainda era uma coisa que não era tido como música mesmo, né? Bem marginal, né? Bem marginal, assim como o samba e tal, né? Sim. E depois o rap foi se consolidando, foi ganhando público, massa de gente, bastante adeptos, né? No Brasil. E hoje o rap tá como tá aí, graças a Deus, tá muito legal, tá um espaço forte aí pro rap. Sim. Teve aquela a magia do Tom Capone, né? Do olhar que aquele homem tinha, né, cara? Quem conhece os trabalhos do finado Tom Capone, que deixa muita falta, assim. Eu fico muito emocionado quando eu falo Tom Capone, que é um dos meus sonhos quando eu tocava ainda. Eu falava, um dia ainda vou ser produzido pelo Tom Capone, cara, porque eu achava ele do caraca, grande sabe? produtor, né? Ele bateu a moto, foi assim, ele foi um dos maiores produtores do Brasil, produziu grandes bandas aí do Brasil. Maria Rita, e tava na premiação lá do Grammy. Grammy, pela Maria Rita, aquele álbum, né? Do álbum da Maria Rita, entre outros álbuns. Ele ganhou mais de um troféu nessa noite. E representando o Brasil. E aí, na saída da festa, ele gostava de Harley Davidson, as motonas. Ele saiu da festa, bateu a moto e morreu, né? Então foi um acidente muito assim, uma morte que ninguém esperava. Sim. E ele realmente foi um grande produtor para nós, apresentou, aprendi muito com ele em estúdio. Imagina. Bastante coisa, generoso, assim. A vivência de estúdio com ele foi uma coisa muito louca, assim, muito legal mesmo, enriquecedor, o cara grande produtor, né? Então, seguindo com calma, é a trilha do futuro, né, meu mano? Fazendo analogia a essas letras e essas músicas, a gente hoje vê o Rossi seguindo com calma, trabalhando com o hip hop, sempre, enquanto músico, né, e artista, e hoje praticamente um professor, né? O Rossi, para quem não sabe ainda, tá fazendo ali a universidade, aí vai se tornar um historiador. Olha só, tomara, ele e o Criolo. O Criolo se formou esses tempos aí, né? Tava falando, a dona Maria Villani falou que se formou, acho que finalzinho do ano passado, o Criolo se formou, cara. Então o Criolo também hoje é um professor, é o professor Kleber. Pô, que legal, cara. Também conhecido como Criolo, professor Kleber de História. Como o Todd, que ganhou recentemente lá o prêmio Sabotagem também, que é professor de história, historiador também, menino bacana de Guaraná, você vai conhecer amanhã lá, Rossi, lá no Batalha na Arena do Flow. Quando eu faço essa analogia e falo agora professor, é que o Rossi hoje participa de um programa, né, aqui na cidade de São Paulo, que foi instituído esse ano, né, pela prefeitura. Eu acho super bacana esse programa porque a gente viu pela primeira vez um programa nascer e ver pessoas realmente que são ligadas àquela linguagem. Da área mesmo, né? Que são os caras do bagulho mesmo, que representaram dando aula. Eu falei isso no primeiro dia na aula inaugural, lá, experimental lá, né, mano? Na Magna, né? Aula Magna, que chama. A gente falou isso. Porque dá gosto. Fala assim, meu, essa parada pode acontecer mesmo, porque é a galera do hip hop que tá dando uma vivência do hip hop, né? No nosso caso aqui tem o curso Rimahara, né? O grande Rossi Rimahara, aí no território hip hop. Rossi, conta pra gente, cara, como é que foi, ó, assim, porque eu tenho o privilégio hoje, né? Porque sou fã do Pavilhão, assim como sou fã do Pedro, sou fã do Cultura Leste, de outras pessoas que trabalham, pessoas que têm um propósito e tal. Mas eu conheço a história de todo esse processo, o que veio o Rossi dar uma remodelada, porque a pandemia fez com que a gente fizesse várias coisas, né, Rossi? Uma delas foi a vivência, né? Que era Pega a Visão, né, cara? Que você chegou, você apresentou em uma casa de cultura, né? Lá na Zona Sul, lá com o Nego House. Salve, Nego House. Ivo, monstro original. E aí, através ali, você, pô, Cacau, vamos fazer. Então a gente foi fazendo. E aí eu observei que você foi se inclinando cada vez mais para esse lance que é já realmente, que é formação, isso, né? Formador, mano. Tá ligado? É um formador, mano. Né? É igual o Pedro. Pedro, ele eu falo que a gente já fez uma brincadeira do Roberto Marinho. O cabelo tá preto. Ainda, porque cara. O Roberto Marinho começou com a TV Globo com seus 50 anos, né, mano? 60? Então você tá adiantado, mano. Não quero mais você, não. Não, porque o Pedro começou Cultura Leste com 50.
uma parada digital, man. Tá ligado? A galera nunca vai imaginar que um mano com 50 anos começou a fazer um bagulho desse, tá ligado? Mas eu acho que nunca é tarde, né? Entende, mano? E aí agora, como é que tá sendo essa experiência? Conta pra gente, mano. Até porque a galera que acompanha o território também vai ficar sabendo, mano, como é que Pô, da como é que hora. tá sendo, mano. Então, esse é um programa da Secretaria Municipal de Cultura, né? Chama Território Hip Hop. É um programa voltado aí para os 4 elementos do hip hop, né? E tá na maioria das casas de cultura, né, de São Paulo, grande parte, inclusive na Casa de Cultura daqui do Itaim. Assim, cara, eu recebi o convite pelo Mano House, da Casa de Cultura Hip Hop Sul, para fazer uma vivência durante a pandemia. Ainda Você poder tocar, fazer shows, né? um momento meio difícil. E eu também, durante a pandemia, comecei a repensar a forma de poder colaborar mais ainda com hip hop, estar próximo das pessoas, porque a galera muito vê a gente mais no palco, mais na entrevista, no podcast, e dificilmente vê você de perto. Então eu senti essa necessidade de primeira mão de poder fazer um painel, alguma coisa do tipo, sabe? Eu tava com alguma ideia assim já na cabeça. E a questão da faculdade também, eu voltei a estudar e tudo, era uma coisa que também fazia falta para mim, né? Então, eu acho que a pandemia também ajudou a gente a repensar tudo isso, né? E durante a pandemia, já agora ingressando para a diminuição da pandemia, eu recebi esse convite do House para fazer a vivência. E graças a você, Cacau, essa vivência rodou em outras casas de cultura. Casa de Cultura daqui do Itaim, a Casa de Cultura do Pedro, que é Guaianazes, né? São Mateus. São Mateus. Guaianazes também tem. Guaianazes, São Mateus. Fizemos aí 3, 4... Hip Hop Leste, eu acho. Hip Hop Leste. É Essa vivência, o que é a vivência? A gente trocando uma ideia com a molecada, eu falando um pouco da minha carreira, falando um pouco da minha vida, um pouco da minha vivência com a música, foi isso. E eu achei muito legal, e aí você falou da inclinagem, e aí surgiu esse projeto aí da Secretaria Municipal de Cultura, eu resolvi me inscrever, e também estou vendo isso, para mim está sendo uma experiência inédita, né? Para mim é um aprendizado também, aprender com as pessoas, com a rapaziada que está começando agora a rimar, a cantar rap e tal. E deu certo, cara. E aí agora fui aprovado pelo projeto Território Hip Hop e tô fazendo parte aí da coordenação, né? Sou um dos coordenadores, né? E tô ministrando aí o curso Rimahara aqui na Casa de Cultura do Itaim Paulista. Ah, você tá dando aqui no Itaim? No Itaim Paulista. Então, a turma de 5 alunos, né? Foram mais de 16 inscritos. Sim. Aqui 19, aliás. Aqui na Casa de Cultura do Itaim, mas nem todos podem e tal participar. Questões financeiras, às vezes dificuldade de trabalho e tal. Mas tem uma turma de 5 alunos, eles estão fiéis ali. Já estamos na fase final do curso, né? Da formação, a conclusão do curso. E eu acho que, assim, vocês falaram de falar, né, com as pessoas. O pavilhão, através do pavilhão, eu sempre me comuniquei com o público. A faculdade que eu estou fazendo é de historiografia, né? Estou na metade do curso ainda, estou cursando. Licenciatura, trabalha mesmo com conversa com pessoas, né? Sim, a questão da sociologia, relações interpessoais e tal, essas coisas. E aí eu falei, olha, acho que a academia pode somar com o urbano, pode somar com a periferia, pode somar com o rap. Verdade. Então eu uni as duas coisas e tá sendo muito legal a experiência e estou muito feliz. Dia 19... tem um encerramento na Casa de Cultura do Itaim Paulista. Muito obrigado, Cacau, pelo convite. Tudo começou lá atrás com a vivência. E agora eu estou aí ministrando aí os cursos de MC que chama Rimahara para os moleques. A gente costuma dizer que o conhecimento, a formação letrada, ela junto da formação empírica, né? Você tem um baita de um potencial, né? E as coisas fluem ainda mais, né? Então, elas se convertem, né? Não dá certeza que não dá para separar, né? A gente, em vez de separar, a gente une, né, cara? Exatamente. Você só fortalece ainda mais, né?
que você que vem do empírico e vai vir com essa formação Mas letrada. longe de ser professor, é tipo uma troca de ideia mesmo É mestre, com a pô. Não, molecada. eu falo isso, sabe por quê? Assim, Aprendendo ensinando. aprendendo isso. É a troca, né? Essa troca, a vivência, a troca. Vivência. Tanto é que eu coloco eles em círculos, né, meu? A gente fica Sim. sentado em círculo, todo mundo conversando. Sim, essa troca, né? Então, Essa acho energia é que boa. isso É daí boa. o Paulo Freire nos ensinou muito É. bem, graças a Deus. Eu falo isso do professor porque é assim, velho. Eu moro no Itaim desde que eu nasci, né, mano? Então eu saio assim, e aí, Cacau, e aí, Cacau, oi, firmeza, Cacau, e aí, Raça, e aí, Cacau, e aí, todo mundo. Aí tem desde o senhorzinho, que era amigo dos meus pais. Aí eu chamo eles de mestre. Sim, sim. E eles sabem que eu sou professor. Aí ele, ô, Cacau, tudo bom? Fala, mestre. Mas aquele tiozinho, mano, que não era nem mestre de obra, tá ligado? Que tá Sim. aposentado. Mas pra mim ele é um mestre, mano. A vivência É dele, né? dele, mano, tá ligado? Pra ele é Na professor, verdade, mano. Cacau, se você puxar pela memória, desde o primeiro podcast, tem um assunto, educação e a cultura tá junto. Sempre é. Pode ver, né, Pedrão? A gente Todos os sempre tá podcasts tem que entrar a educação e E a a cultura. cultura, mano. O bagulho é o. A gente Importante. sabe, mano. Importante, né? É por isso que a gente resolveu ser o Cultura Leste, é por isso que a gente resolveu estar com o Talk Leste, né? Porque a gente acredita muito na escola e a cultura como uma máquina, um agente de transformação, né? Total. Por exemplo, hoje surgiu um edital, não tô puxando o negócio para a prefeitura, nada disso, viu, gente? Nossa, adorei aquele lance. Mas você viu? Nossa. Pô, vou te mandar depois, ó. É um projeto só para jovens. 101 projetos serão selecionados no município, cara, para dar aporte para jovens que têm projetos. Para projetos de políticas públicas. Isso é legal demais. Você pôr o jovem para participar. Para cada equipamento, né? Eu acho que o jovem da periferia precisa disso, né? E esse foi um dos motivos também que eu me inscrevi no território hip hop. Você tem Falei, essa eu acho responsabilidade, eu mano. acho que eu não vou deixar a cultura hip hop morrer na Sim. periferia. Então, eu vou estar sempre acendendo a chama, Sim. sempre regando a árvore por ela viver sempre, né? A cultura sempre tá viva dentro da comunidade, na periferia, né? Sim. O Rossi também ele tem trabalhos solos, né, Rossi? Você e DJ. Conta um pouquinho pra gente, Rossi, dessa proposta. Essa proposta é mais hip hop mesmo, né? Eu já conheci esse trabalho. Sim. Eu tenho 2 CDs, né, lançados assim, mas foi lançado de forma bem despretensiosa. Foi no momento que o Pavilhão deu uma parada em 2012, né, 2013. O Pavilhão ficou paradão e tal, e aí eu, mano, encontrei os produtores e saí produzindo, e aí deu em 2 discos, né? Uma música produzida com DJ 1 também, eu tenho. Bacana. Então, assim, a música sempre presente na minha vida, desde lá de trás, dos bailes, desde casa, né? Meu pai ouvia os vinilzão do Martinho da Vila, Clara Nunes, AGP. Benito de Paula, aqui na Zona Leste. Roberto Ribeiro. Aqui na Zona Leste, era uma vitrolona daquelas de madeira e tal. Meu pai tinha um ciúme, cara. Ele falava, você não vai mexer, cuidado. E aí ele tinha os discos do AGP e tal. Isso na minha infância, né? Na Zona Leste, aqui Belenzinho, na Catumbi, ali perto da... Certo, Catumbi é conhecida, pô. Então, isso, mano, muito antigo. Padaria Montenegro, né? Eu ia comprar pão na Padaria Montenegro. E eu vi a estação Belenzinho ser construída, a estação Bresser ser construída. Bresser Moca ali agora. Era criança andando de bike ali. E enfim. Falando em criança, como é que foi a infância do Rossi? Pô, minha infância foi maravilhosa. Meu pai sempre cuidou da gente bem, assim. Meu pai de Recife, minha mãe também, né? Eles são do Nordeste e tal. E vieram para São Paulo nos anos 60, eu acho. E meu pai sempre trabalhando e tal. Ali na Moca, ali no Belenzinho, aliás, a gente morava num bairro normal mesmo, de industrial ali, trabalhador tinha e muita tal. indústria ali. Entendeu? E Vila aí meu pai, né? Vila operário, né? isso, exatamente. Operário e tal, bastante gente. E minha infância foi andando de bike, indo pro fliperama ali no Belenzinho com meu irmão, pá. Andando de skate, já tinha os primeiros skate. Sim. Meu irmão é mais velho que eu. E aí já os primeiros contatos com skate, fliperama, tal, uns bagulho assim. Andando de bicicleta, né? Meu pai me dava uma bike, me levava para cortar cabelo. Eu estudei no Amadeu Amaral.
Colégio Amadeu Amaral, Certo. no Belenzinho. E também estudei no Colégio Sarmiento, cara. Estudei Sarmiento é um colégio conhecidíssimo, né? estudei no Sarmiento, pré-primário, e depois fui pro Amadeu Amaral também, aí Sim. estudei até a 5ª série. E nessa fase meu pai estava bem financeiramente até, tava, né? Sim, no Mas corre aí ali. meu pai perdeu um pouco, né? Quebrou um pouco financeiramente. O meu pai era para ser um dos donos da estacionamento Master, tá ligado? Sim. Essa- meu pai foi um dos sócios do cara. Nossa. E aí não deu certo lá o negócio, meu pai pulou fora. E foi. Aí depois foi quando a gente saiu da Zona Leste, foi morar na Zona Sul, lá no Paraisópolis. A gente foi um dos primeiros moradores do Paraisópolis, logo no comecinho Lá no da favela do Paraisópolis. Então, salve, salve Paraisópolis. Tenho grandes amigos lá até hoje, no Paraisópolis. Tem oportunidade de Aí conhecer lá já. mudei do Paraisópolis, eu cheguei no Paraisópolis com a bicicleta Caloi. E quando eu desci com a bike do caminhão de Sim. mudança, os moleques nunca tinham visto uma bicicleta, mano, na vida. Eu imagino, ou seja, a situação deles ali era ainda E era mais mais vulnerável diferente. ainda, mano. A Meu pai vulnerabilidade. falou, olha, você, mano, a gente vai mudar um pouco tal. Porque a Condição gente de morava vida. até aqui numa casinha Sim, legal sim. ali na Imagino, breca, mano. saca? Sim, estava na... E número 38, Casa Verde ali. Aí é o seguinte, aí ele falou, ó, lá vai ser um pouco diferente, pá. Mas depois o meu pai construiu, foi uma das primeiras casas de alvenaria lá do Paraisópolis, né, que era só Certo. barraco. Sim. E aí a favela começou, pá, porque era tipo um fazendão, né? Mano Brown Sim. fala do Capão que era tipo só mato. Lá também, ali no Morumbi, ali, no começo do Paraisópolis, Sim, era só mato. também, né, Tipo Rossi? fazenda, tal, comecinho. E depois eu me mudei, aí eu cheguei lá no Paraisópolis, eu tinha uns 10 anos, acho. E aí depois de lá, meu pai morreu, tal, várias histórias, história longa, Cacau. Sim, imagina. Mas aí a gente mudou pro Capão, lá pro Vaz de Lima. Certo. Isso em... Capão, quebrada do... aí eu já Ferrez. trabalhava, já tava adolescente saindo pras nights. E por incrível que pareça, eu fui vizinho do Ice Blue, no começo do Racionais lá. Legal. Sim. Eles tinham acabado de lançar o Holocausto Urbano e eles se reuniam lá no Vaz de Lima. E aí eu Certo. percebi que os caras cantores e Cantavam tal. Eu não rap. cantava ainda, eu só saía. Imagino. Eu ia até perguntar quando começou essa parada de você começar a cantar. Mano. Então veio daí dessa Dessa influência história vendo os dos cara, discos, pai veio entendi. vindo. E caímos lá eu fui morar lá no Vaz de Lima, no bairro era vizinho do Ice Do Blue. Ice Blue. Conheci o Éder e tal, irmão do Sim, Blue. sim. E o Brau também, né? Assisti o primeiro videoclipe de rap que eu assisti foi eu, Mano Brown, Ice Blue, não sei se os caras lembram. E o Éder, na casa da tia do Mano Brown, lá, o Sim. 100 Milhas on the Run, do NWA. O Mano Ó. Brown chegou com uma fita cassete. Que original, hein? Essa original. Ele falou, ó, tem um negócio aqui, vamos lá assistir. Eu tava lá, Pá. eu fui junto e tal. Sim, Eu nem sei se ele lembra disso, mas eu lembro. Muito louco, mano. E eu tinha a vontade de montar um grupo com o Éder, chamava Negros para o Futuro. Tá, com o irmão do Blue. Com o irmão do Certo. Fizemos umas primeiras letras e tal. O Brau olhava as letras. Sim. E depois eu mudei lá do Vaz de Lima, aí foi quando eu conheci o Pivete, Tá. na Zona Sul, Jardim São Bernardo, Sim. Jardim Icaraí, na Zona Sul de São Paulo. Também Zona Sul, só que eu mudei do Vaz de Lima e fui para o Jardim Icaraí e Jardim São Bernardo. Aí foi quando eu conheci o Pivete, Sim. era morador novo no bairro. E o Pivete Já era o personagem. já andava com Sabotagem, o Pivete. Certo. Ele e o Sabotagem. Andava junto direto. Ele parecia muito Sabotagem, assim. Sim, sim. Aí ele falou, ó, você tem um estilo, vamos se falar, vamos se conversar. E aí foi o início do Pavilhão 9. E desde o começo você já escrevia, Rossi? Porque a maioria das letras você que assina, né, cara? Eu comecei lá com o Éder D, no Vaz de Lima. Eu fiz minhas primeiras letras lá e tal, né? E o grupo era para se chamar Negros para o Futuro. Pá. Aí não deu certo, pá. Não sei porque também estava muito precoce, ainda estava muito verde. E depois que eu mudei pro Jardim São Bernardo, Jardim Caraí, que eu conheci o Pivete, a gente começou a andar direto junto, ir pros bailes, Black Mad. Ele conhecia todo mundo. Sim. Ele já andava igual rapper, já era um rapper. E eu tava iniciando ali, começando, e comecei a andar com ele direto. E aí
já gostava de break também, já gostava de ir nos bailes, e aí foi o estupim. A gente falou, vamos montar um grupo e... Só que não tinha o nome, até o Marcelo... Tinha o grupo. O Pivete, ele já tinha ganhado um concurso de letra com Altares Fardados. E nesse concurso, você ganharia uma gravação. Certo. Por isso que a gente lançou o primeiro ato, por causa desse concurso, que ele tinha Já ganho. conseguiu a hora de estúdio. Aí ele falou, ó, vamos, eu já tô no estúdio, Ó. vamos gravar, vamos junto, vamos Caralho. nessa. Eu falei, demorou, vamos aí. É um bagulho que nós fala, né? Nós somos Nós juntos. fala. Que nós temos maior vontade de fazer, o Pedro tá ligado, nós já soltou, de fazer um festival de bandas e músicas nas casas de cultura, que a gente tem casa de cultura que tem estúdio dentro. Que aí a gente pode terminar esse festival e gravar o cara, tá ligado? Dar um estúdio pro cara, da hora de estúdio. Eu nunca tinha entrado no estúdio na vida. Aí eu entrei junto com o Pivete. E aí foi o início do Bang. Não paramos mais até hoje. É o Pivete. O Pivete, ele era um Se deixar, a personagem. gente fica aqui no o talk vai até. Vai, mas eu não sei não, cara. Tem a gente que conversa e vai até amanhã mesmo. E aí, meu, você com essa questão de tá lá, tá fazendo ali o P9 que ainda não tinha nome, se encontra com o Pivete, aí essa coisa da música já vem intrínseca aí, porque o pai ouvia o Bezerra, ouvia tudo, você tá entendendo? Essa Acho coisa que eu só contei aqui, hein, mano, essa história, hein, mano. Em nenhuma outra entrevista eu tive essa liberdade, Que hein. gostoso, mano. Isso é bom demais, cara. E aí mostra assim, eu tô querendo falar isso, sabe? Porque acho que hoje sua figura, além de estar atrelada, sempre vai estar ao Pavilhão 9, também tá atrelada essa coisa da formação agora, mano. Você não tem pra onde correr. Cultura, tá ligado? A cultura, formação. E aí a gente vê que na história toda desemboca no artista que é hoje, por conta daquilo que vem desde moleque. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa aqui. A ideia da vivência, eu comentei com você lá, falei, porra, mas esse projeto é do caralho. Você tem ideia de continuar com essa proposta da vivência, que eu achei do cacete. É legal, né, velho? É legal mesmo. Assim, como eu te falei, tudo tá sendo inédito para mim, né? Como a vivência foi. Então, assim, eu posso dizer que é um embrião, né? É um filho que ainda tá precisando dar uma lapidada, uma lapidada e tal. Dele. Mas eu acho que pode ser interessante para continuar a fazer em outros lugares, né? O projeto já tem, né? Já está montado, e isso eu fico muito contente e tal, de poder ter mais esse leque, né? E assim como o curso também, né? De MC que eu tô ministrando aí. Então, assim, agora tô me vendo montando aula e tal, essas coisas. Legal, tá sendo interessante, uma experiência nova, né? Então, a gente sempre aberto às experiências aí. Eu imaginei a vivência, tirando a experiência do evento que você teve lá, em São Mateus, eu imaginei depois, assim, um vídeo. Certo. Sim. Como um vídeo, essa vivência num vídeo, você falando e tal. E que aí legal, dá fica para passar a interessante. imagem, dá para passar. Fazer Sabe, na hora que você edição fala ali, do né? quando eu tirei a máscara lá no Rock in Rio. Isso aí vai ficar registrado, Falei, né? porra, deve ser do caralho. Pois é, cara. Chapado. Porque a gente que tem mais de 30 e poucos anos, a gente conhece essa história do pavilhão e etc. Mas tem uma meninada nova que vem que ainda não conhece tanto o Pavilhão 9. Então, acho que é muito importante, né, realmente ter esse registro para que quando eles derem uma pesquisada lá, verifiquem. Essa própria questão da máscara, eu acho que é objetifica a vontade de ele buscar e falar, mano, quem que são esses malucos aí que metiam uma máscara, mano? O streaming agora, o próprio podcast tá trazendo essa isso, possibilidade, né? Da molecada. Porque o pessoal hoje é só no online, né? Sim. O cara tá no celular e tal, aí ele vê o podcast ali, aí vai pro outro. Então, acho que a juventude acaba tendo acesso, né? Sim. Por exemplo, a gente lançou um disco recente, mas o pessoal não conhecia os outros discos, né? Aí acabou puxando. Vai buscar, né? Sim. O cara vai buscando ali, né? Então, vários moleques, vários jovens aí, assim, posso falar jovens, né? Porque eles vieram me abordar, falam, porra, não conhecia, tal, da hora. Então, assim, a internet tem esse lado bom, né?
tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, a Verdade. internet, né? É que nem, por exemplo, tem gente que conhece Reação, por exemplo, que foi um álbum bastante executado, Sim. mas não conhece, tipo, Se Deus Vier que Vem Armado, tá É. ligado? Que é um barato também bem Pesado. polêmico, né? Exato. E que é atual pra caralho, né, mano? Como sempre. Porque se Jesus Cristo, com a sua filosofia cristã, mano, tivesse vivo hoje, os caras já tinham fritado ele, mano. Há muito tempo. Tinha, velho, porque ele ia andar com os loucos, tá ligado? Há E muito a galera tempo. ia falar que ele era um transgressor, mano. Essa frase aí eu tirei do livro Grande Sertão Veredas, do Sim, Guimarães do Rosa. Guimarães Rosa. Quem que gritava essa frase era o Lampião, né? Quando ele ia pra treta com os caras, falava, se Deus vier que vem armado, os caras tudo pá. Ah, né? tá vendo? Lampião, bichão, era tranqueira. É uma passagem do livro, né? Entendi, que fala do mano. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esses tempos a gente tava até trocando umas ideias, né, sobre essa questão de cultura também. Lá na casa de cultura, que eu descobri quem era o homem lá, o da perna cabeluda, que eu tava lá no Recife. Lá, e aí o Chico Sainz tem uma letra que ele fala, né? Que ele fala assim: Galeguinho do coquê, não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda. O perna cabeluda era um pé de pato, mano. O cara tipo Lampião, que sentava o prego dos caras. Aí ele é um personagem lá de Recife, cara. Era o pé de pato do Itaí. Isso, era o pé de pato, que aqui no Itaí tinha um pé de pato monstro. Nossa, eu achei que o pé de pato era pesado. E ele andava no opalão preto, mano. Aí, ó. As coincidências rolando aí. Nossa, era foda. Então, foi uma fase, né, cara? Sim, Por sim, isso que imagina. essa fase aí do Opalão Preto foi uma fase, assim, de São Paulo que aconteceu mesmo, Você é né? muito, né, Rossi? Então, por isso que assim... É sua letra, o Opalão Preto? Minha letra. Então, aí eu Nossa. comecei a escrever sobre essa fase, né? Rebaixadão de bandido, É, é o que que liga, eu se liga. escrevendo no carro. Letra, mano, é uma filosofia, cara. Escrevendo o carro. A galera comenta muito desse som, mano, até hoje, assim, é impressionante. Vai fazer 25 anos, cara, Essa que a gente letra. lançou. E a galera, porra, gosta dessa música pra caralho. E a música fala dessa realidade, né? Do pé de Sim, pato sim. e tal, do opalão preto e tal. Sim, que agora ainda continua. Agora não é Opalão, não é Spin, né? Spin, esses caras É aí, né? miliciano, né? É, e não é nem preto, é branquinho com umas coisinhas, mas Branquinho. deixa pra lá, né? Que não tem peito de ferro. Mas é o seguinte, a gente tem visto essas coisas aí, né? Muito, essa questão da violência e tal na nossa cidade. E a gente tá aqui com um representante do hip hop que faz com banda, que tem esse diferencial com banda, mas que retrata a realidade das ruas, né, Rossi? As suas letras sempre baseadas na realidade das ruas, sempre, na sua vivência. Sempre, cara. Assim, cada disco é uma fase, né? Aí às vezes neguinho fala, pô, mas aquele disco lá, eu falo, mas, pô, a gente tava falando com aquela realidade daquela época. Naquele momento. Então, cada disco do Pavilhão fala com uma realidade do Brasil. O ano que vem vai fazer 30 anos, né, cara, a banda. Então, nesses 30 anos é bastante coisa. A gente viu o Brasil mudar de várias formas, né? Verdade. Entra governo, sai governo, e a gente vê isso no comportamento das pessoas. Sim. Como que as pessoas, né? Sim, Então, ainda lidam com o isso. Pavilhão 9 cantou essas fases, né, cara, do Brasil. Sim. 92 era uma coisa, aí depois 97 já era outro Sim. esquema, e a violência sempre foi infelizmente, né, cara, sempre foi uma Coisa atual, né? Sempre tá, sempre, né, existe, cara, na né? periferia, infelizmente, né, cara, o abuso de autoridade e tal, Sim. e a gente sempre falou sobre isso, né, essas questões, tocou nessa ferida, alertou, né, assim, tipo, não ficamos ditando regras, mas a Sim. gente sempre trazendo Tiveram presente ali a reflexão. uma reflexão, sim. sabe, mano, de poder, e também um incentivo, né, não só uma reflexão, mas um incentivo também, deixando um acalanto pra rapaziada, né? Possibilidade. Sim, isso, Sim, e- sim. Falando em possibilidades, Rossi, momento atual, meu irmão. As possibilidades, né? A gente sempre joga na fogueira aqui umas coisas, né? Mas a gente. Não, é porque eu acho que o podcast, uma das coisas que, quando os meninos, o Bola e o Costela convidou a gente para fazer,
eu aceitei justamente por conta disso, que o podcast ele te dá a oportunidade de você refletir, de você bater um papo, de você discordar, de você chegar num consenso, sabe? Em Sim. determinados assuntos, né, Essa é a meu? democracia, né, cara? Exato, É man. você discordar também, não só concordar. Sim, e aí chega num consenso, né? Chega Sim, numa sim. possibilidade. Então, as possibilidades de hoje, Rossi, como é que você vê assim essa questão do nosso momento social? Porque se você parasse para escrever hoje, não seria muito diferente do que você escreveu há 20 e tantos anos atrás. Você já parou para pensar nisso, velho? É, muita coisa ainda continua atual pra caramba, né, mano? Das coisas que a gente falou, muito assim, atual mesmo, né? E a gente vive um momento político difícil no Brasil, Delicado, né, mano? de represália mesmo, essas coisas, uma coisa surreal, em pleno século XXI ainda, Surreal, você su- falou tudo agora. sabe, mano? Surreal. E isso reflete nas pessoas, né, cara? Assim como Comportamento e o tudo, né? comportamento, o povo tá sem direção, assim, às vezes eu acho, e sentiu que seria protegido por esse atual governo, Sim. né? A Pela questão da proposta, proteção, sim, né? da A gente proposta precisa de ser ter a arma, protegido, aham, de então ter vou a votar. arma, aham. Só que, pô, assim como foi colocado, a gente tem o poder de tirar também, com o voto, né, Sim, mano? sim. Sim, O Pavilhão é uma banda apartidária, não sim, fica em sim. cima do muro. Eu não fico em cima do muro, sabe, mano? Eu sempre votei no PT, tal, acreditava no potencial do PT, assim, tipo, como partido, como ideologia, tal, Sim. várias Acho que ideias, várias sabe? pessoas como você, né? Mas assim, é política, né, cara? Sim. Política é uma coisa que você tem que balancear mesmo. Mas para tirar esse governo novo, eu acho que o Lula é a pessoa ideal para o ano que vem, Sim. sabe? Um ano de eleição importante pra caramba. Negacionismo não dá mais pra gente manter, É, entendeu? mano, Então, difícil, viu? assim, as pessoas tá assim, né? A deriva, assim, o povo, a massa mesmo, né? Que votou, acabou votando sem esperança, né? Em quem que a gente vai votar? Estão Então, desacolhidas, diria, né? desacolhido, com medo, tá ligado? Sim, Sentindo falta de uma certa proteção, né? Falsa, sim. né? Aí você vai e coloca o seu voto no militar. Então, acho que É, não combina. onde esse Então, militar monta um time só com militares, né? E então aí você eu acaba. acho, é um Então, assim, retrocesso isso, eu essa acho, é uma acredite. opinião que eu tenho, assim, sobre o momento que a gente Uhum. está vivendo. Um momento delicado. Ano que vem tem carnaval, Sim. tem eleição, Copa Eleições, do Copa do Mundo. Mundo. Então isso mexe muito com o brasileiro, mexe com as pessoas pra caramba, né? Sim, sim. Principalmente Copa futebol. do Mundo também? O ano que vem já? Sim. Copa do Mundo, ano que É, vem. 2022, pô, Imagina cada como vai 4 anos. ser É o ano que mesmo. vem. É, Então, assim, eu acho que a gente está vivendo esse momento, um momento de ficar atento, um momento que o ano que vem a gente não tem que ficar em cima do muro, tem que saber o que a gente quer, Sim. posicionar mesmo, porque entendeu? senão ferrou. Esse governo que tá aí não E dá, não deu não dá, conta, não deu não conta e dá. mostrou que não dá, né? É isso. Entendeu? E a gente tem que, assim como a gente colocou ele lá, tem o poder de tirar também. Eu vejo por esse lado, É isso. entendeu? Obrigado pela sua opinião. Nossa, a gente sempre tem esse momento aqui mais polêmico de. É verdade. Ah, porque é Não, necessário, a mano. Se não política faz parte, a tiver. política faz parte da nossa vida. Em todos os Sim, âmbitos que a gente tiver, eu acho sim. importante falar sobre política, entendeu? A pessoa não. Tem uns que falam assim, você é obrigado a se posicionar. Não, é legal você ter uma posição também, mas não pode ser tirano também, ao ponto Sim. de você ficar obrigando a O meu tá pessoa. certo, a Tem sua linha pessoas de que não se sentem raciocinar tá à errada. vontade de falar, mano, o Sim, sim. que pensa, sabe? A gente tem que saber respeitar também esse lado, né? E não só forçar uma barra, ficar jogando pedra, né? Sim, sim. E eu acho isso. Então tá. Obrigado mesmo por essa questão da atualidade. Falando da atualidade também, eu fiquei curioso, mas nunca te perguntei. Eu vou perguntar agora, mano. A gente sempre às vezes está do lado ali trocando as ideias, mas não perguntei. Mas quando eu precisei trabalhar a documentação do Rossi ali, aí eu vi que você tem uma passagem ali pelo Lollapalooza também. Conta isso aí, Rossi. Como é que foi essa fita aí, mano? Porra, mano, é mais fácil falar agora. É mais fácil falar por onde não passei, mas, Da hora, mas os graças caras. a Deus a gente tocou no primeiro, né? No primeiro Ah, Lollapalooza 2012. A que banda ba- tava parada, né? Sim. Aí eles convidaram a gente no primeiro mesmo, era no No primeiro Jockey, festival lá, não aham, no era Jockey na, Club mesmo não ali. era no autódromo Sim, ainda de sim. Interlagos, né? Aí a gente, pô, se reunimos novamente para fazer o Lollapalooza, né? Certo. O primeiro. E
E fizemos o Rock in Rio novamente, de novo, 2019. E já era veterano, né? Antes da Lá. pandemia, né? Sim, No Palco sim. Sunset lá. O Palco E Sunset vira e também foi do mexe, caralho. e vira e mexe o pavilhão tá, graças a Deus, nesses grandes festivais Grandes também. festivais. Assim, cara, eu sempre falo, mano, a gente tem que estar onde tá todo mundo. Verdade. Tem que estar nos grandes festivais, mas tem que estar também na comunidade. Tanto é que Sim, sim. eu trouxe o pavilhão aí para fazer com você na Casa de Cultura. Sim, sim. Pô, a galera alucinou, gostou de ver de perto, Foi do porque nem caralho. todo mundo às vezes pode ir lá no Rock in Rio, tá ligado? Sim, Num show uma maior grande e parte tal. dos que moram aqui não tem condições de ir. Então, eu acho importante estar em todos os lugares, na comunidade, na Casa de Cultura, no show grande, no show de médio porte. Sim. Para mim, o pavilhão é isso, né? A gente tem que estar perto de quem gosta da gente. Então, eu vejo dessa forma. Mas essas experiências também de fazer como mainstream, assim, nesses grandes festivais, também é um baita de ensinamento também, né, Rossi? Fala a verdade, mano. Não, a gente tocou, mano, na maioria dos festivais do Brasil, né? Graças a Deus eu tive um empresário no João começo. Rock? Já ou No não? João Rock ainda não. Alô, João Rock. João Rock. O João Rock ainda não, mas a gente tocou no Planeta Atlântida, Pô. Festival de Verão de Salvador, Hack Beat Recife, né? No Carnaval de Recife, no Marco Zero de Recife. Lá no Marco Zero, Marco Zero de eu passei Recife. por lá. E Planeta Atlântida, né? Lollapalooza, Rock in Rio. Sim, sim. Cara, graças a Deus, assim, uma correria muito louca e que a galera gosta, os festivais, né? Festivalzão é sempre da hora tocar e tal. Esperava que aquele sonho que começou com você e o Éder lá na Zona Sul ia chegar a esses grandes festivais, Rossi? Eu não, Na moral, eu mesmo, não assim. imaginava nem lançar disco, cara. Lançar disco era uma coisa que era Que de outro louco, mundo né, pra mano? mim. Eu pegava os discos da Alcione lá, da vitrola do meu pai, Certo. e agora a gente pode estar tendo a oportunidade de estar perto de uma Tá. mulher que era uma coisa lá de disco, RCA, Que existia essa as idolatria. gravadoras. Era a gente ídolo, né? Era uma Era ídola, uma né? coisa que a gente, putz, surreal. Hoje a gente tá lançando disco, como assim, né, mano? Uma coisa do outro mundo pra nós, né? Bacana, velho. Sim, Bacana. Isso é a cara do Cultura Leste, da nossa proposta, Rossi, de estar trazendo entre a galera das bordas, né? Como diz o Sim, Cacau. as bordas. A galera que estão começando e tal. Sim. Os emergentes, né? E entre esses espaços trazer um Os artistas foda, assim. um peso Obrigado, pesado mano. como Pavilhão 9, justamente Obrigado, para mano. até servir como exemplo, como fortaleza para essa garotada que está te ouvindo agora, fala, porra, cara, o cara chegou Sim. lá, tal, então eu vou para cima também. Sim, por isso Sim. que... Isso é muito importante a tua visita, que a gente agradece muito de coração. Valeu, Pedrão. Que é isso, imagina, Sim. pra mim é uma honra também estar aí com vocês e o que a molecada precisa de oportunidade às vezes, sabe? Sim. O cara tá ali Referência também, né? a fim de fazer e tal, uma referência, um caminho, né, mano? Sim. Você apontar e falar, ó, vai aqui, ó, pá. Sim. Você dá um empurrão no moleque, vai, moleque. Aí o Sim, cara já sim. acerta o caminho, às vezes falta isso. Às vezes é uma coisa mais simples do que grandes investimentos, e caramba. O cara às vezes bota um monte de dinheiro e aí se perde, né? O dinheiro. E aí, às vezes, você dá um empurrão no moleque, fala, ó, vai por aqui, cola ali na Casa de Cultura do Pedro, vai lá na Casa de Cultura do Cacau, chega junto, pá, Troca dá uma o caminho. ideia, isso. Então, é isso que falta pra molecada. E é por isso que a vivência e o curso de MC tá funcionando para isso aí, né? Para dar essa direção mesmo. Que bacana. Maravilha. A gente, por mais que a gente tá num momento tenso e diferente, a gente também tem alguns, não vou dizer que são privilégios, mas a gente ainda consegue ser atendido em algumas coisas. Por exemplo, uma cidade que tem um edital voltado pro hip hop, cara. É uma coisa que era Que surreal. fala a verdade, não. Não, Porque não é coisa de existia. maloqueiro. Pra Hip hop é podcast coisa de aqui. maloqueiro, skate era coisa de maloqueiro. Sim, sim. Então, a gente hoje tá aqui, cara. Olha essa estrutura aqui Sim, desse sim. podcast, é uma coisa que já é exemplo disso. Na Entende? comunidade, na periferia, mas uma estrutura de estúdio de rádio mesmo, Entende? de mainstream. Então, assim, isso não tinha, né, antigamente, né, cara? Era só rua de terra mesmo e jogar bolinha e taco, era uma coisa bem rua, bem sem perspectiva, né?
O Mano Brown fala assim, sem lápis, sem livro e sem lápis, e o Brasil um colapso. Né? Quanto vale o show, né? Quanto vale o show, é isso mesmo. Sem livro e sem lápis, e o Brasil um colapso. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu venho do movimento de rua, né, mano? O movimento de rua era aquilo, Pedrão. Um mano tinha uma caixa, o outro tinha uma potência, o outro tinha um mixer, o outro tinha uma toca-disco, o outro tinha outro, aí saia juntando e levava. E queimava um monte de caixa, porque a potência era mais potente do que a caixa. E aí? E é só que assim que a gente fazia os movimentos de rua, o movimento rap que surgiu assim. A gente administrava o movimento. Para nós foi assim. uma vivência muito boa, isso aí, os bailes, né? Sim. A galera da garagem, vamos juntar os discos, pá. Isso, a gente começou assim lá no Jardim São Bernardo. Também, né? imagina. A galera com os discos, né? Tocava, fazia os bailes ali da escola, da quebrada mesmo, dos amigos, né? Sim, então, isso daí é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais. As nossas raízes, né, cara? Mano. Que mantém, né, o bagulho, a história viva, né, mano? O DJ Mark, por exemplo, que é o Marquinhos, né? O Mark. O DJ Patife veio aí na rua da minha casa. A gente pegou, me lembro que ele tocou em cima de um tabuleiro de feira, mano. Que era o palco, mano. Patife, o monstro do drum bass, né? Ele tocou aí, porque ele era DJ do Fatos Reais. Tinha um japonesinho que cantava, lembra o Patife? Pá. Então aí você vê hoje, com um edital, um aporte financeiro para fazer funcionar, ter uma pessoa como o Rossi à frente lá, ministrando, né, dando formação para a molecada. Então acho que é assim, muita coisa mudou, muitas coisas ficaram ainda no século passado, como essa intolerância, entre outras coisas, mas algumas conquistas foram realizadas, né? E você, com certeza, é uma das pessoas que é responsável por isso, né? Porque você manteve viva a história. Essa luta é constante, né, Cacau? Tem coisas que a gente está fazendo aqui agora, que nem esse bate-papo, que talvez a gente nem vá ver essa evolução lá na frente, tá ligado? Verdade. Então eu vi uma fala do professor Silvio, né, que é advogado e tal, racismo estrutural. Professor Silvio veio lá. E ele falou isso uma vez, cara, eu achei legal pra caramba, que talvez essa luta constante nossa contra o racismo, contra o preconceito, mais oportunidade, mais projetos, talvez a gente nem vá ver. Não vamos usufruir delas, né? Entendeu? Só ficará para outras gerações. Outra geração. Então a luta, ela é diária, ela é constante, ela não para. Mano? Isso não pode parar. E falando em luta, quando a gente fala de luta, a gente fala sempre de futuro. Como é que estão as coisas, próximas novidades relacionadas ao P9? Como é que estão aí, você? O P9 tá em estúdio, eu não vou dar muito spoiler, não. Sim, não, só pra... Porque como a gente tá indo mais pros minutos finais, assim, aí eu precisava perguntar como é que estão as coisas. O P9 tá em estúdio, a gente tá ensaiando, estamos ensaiando, voltamos... Eu vejo umas fotos lá. Voltamos a ensaiar, porque todo mundo tava... Pandemia, né? Agora que voltamos a nos encontrar novamente. E vai ter um show em São Paulo, acredito que dia 20 agora de dezembro, em São Paulo. O lugar ainda vai ser divulgado e tal. E aí a gente tá produzindo música nova, coisas novas. Inspiração tem, né? O momento é ano que vem, aí o ano que vem já tem outras novidades que aí você conta o ano que vem. Eu vou manter no sigilo aqui, eu vou segurar porque ainda não tá Tá certíssimo. Firmado. Não, mas vocês não param, ou seja, mas constância. A gente não para, eu tô dando os cursos, né? Sim. Ministrando aí o de MC, que já vai terminar. E estamos fechando o ano, cara. Foi um ano difícil, não foi um ano fácil, né, cara? Para ninguém. Pandemia, ainda estamos na pandemia, aqui a gente está protegido aí, distanciamento, todo mundo tudo usando vacinado, todo mundo vacinado. E assim, mas os shows estão começando a voltar agora também, né? Os eventos, né, no geral. Então a gente está se planejando para o ano que vem também o retorno da banda aos shows, aos palcos, né? E, a priori seria isso, né? Para o futuro aí, né? E lamentar as mortes, né, que aconteceu da pandemia, agradecer o convite aí de vocês, do Talking Leste, pelo carinho aí, pela bate-papo aqui sobre a minha trajetória aí também, vida, dentro da Zona Leste aqui.
Sobre a vida. E é isso, mano. E aí, desejar um bom final de ano pra todo mundo, né? Já estamos aí na reta final. E com saúde, né? Com Sim. precaução e tal. E vamos continuar essa luta, né? O ano que vem, vamos dar continuidade, ficar atento com a eleição. E vamos torcer aí também pro Brasilzão, né, mano? Quem sabe Sim. aí, né? Esse time aí. Quem sabe esse time aí que eu tenho algumas ressalvas, mas a gente sempre torce aí que tomara Sim. que dê certo o Hexa, né, mano? Que a gente já tá na sede aí, mocota já. Faz tempo. E como brasileiro, a gente gosta de torcer também, eu gosto. Precisa. Esse fiozinho de esperança, né? Sempre importante, né, cara? Pra dar um acalanto aí. Brasileiro, profissão, esperança, né? E tanto sofrimento, né, mano? É verdade mesmo, né? O futebol promove isso também, né? Sim, É verdade. também, né? Essa alegria, possibilidade. Alegria aí pro povo, né? Que é uma alegria mesmo, né? Sim. O povo gosta de futebol, né, mano? Não só do Brasil, mas dos times mesmo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Palmeiras agora, né? Com título aí nas... A corda toda, né? A corda toda. Vamos ver até quando. Mas ainda... A corda dele não vai puxar já. Ficou em São Paulo, né? Não ficou lá no Rio. O Bola tá feliz, o Bola tá contente, você não tem noção. Nosso diretor aí é o palmeirense daqui. Rossi, Rossi Oficial é o seu Instagram, mas quer deixar mais algum contato? Quer fazer as suas considerações finais? Algo que a gente não perguntou, que você acha importante de repente falar? Agora é o momento, meu mano. Não, tá perfeito. Agradecer mais uma vez aí pelo convite do Pedro, seu convite, Cacau. Desejar sucesso aí pro Talking Leste aí. Obrigado mesmo. Foi da hora, gostei aí do bate-papo aí. Espero que a galera curta também aí essa entrevista. E vamos que vamos, mano. Pra reta final do ano. Ano que vem, 2022, força aí todo mundo. Sim. E valeu, muito obrigado aí. É isso. Pedrão. Sem palavras, né? Hoje realmente foi um super especial podcast. Podcast que fala, né? Eu sempre pergunto. Talking Leste. Podcast, Talking Leste, Cultura Leste. É isso, gente. Então ficamos por aqui, certo? Mais uma vez, respeito máximo aqui. Mandou bronca, com certeza. Seguiu com calma e, entre outras, quero stand-up. Mantenha-se, get stand-up. É isso. Talking Leste na área, valeu. Todo mundo. É nóis. Até a próxima.